Olá, meus amigos! Eu sou o chefe Clau Arruda e você está na Academy Chefs do chefe Clau Arruda. Então, pessoal, eu ainda estou montando essa vinheta inicial aí. Hoje nós estamos aqui numa aula onde eu vou falar para vocês um pouquinho sobre temperos. Minha cozinha é uma cozinha ampla, mas uma cozinha antiga, então às vezes faz eco. Eu vou tentar chegar aqui mais próximo e explicar para vocês um pouquinho sobre temperos. Então, pessoal, o que faz um chefe ser diferente de um cozinheiro? Primeiro, todos nós somos cozinheiros, tá? Chefe é cargo. A gente entra num restaurante, a gente assume um lugar e a gente, ou como corporativo, ou chefe executivo, né? Chefe é cargo. Numa certa aula eu vou falar para vocês todos os cargos dentro de uma cozinha. Não será hoje. As nossas aulas não têm sequência. Por quê? Para que eu possa dar os conteúdos para vocês, todos os conteúdos de uma grande universidade, que é a maior universidade de gastronomia do mundo, eu vou dar todos os conteúdos, mas eu quero gravar aulas pouco a pouco, para que vocês possam ir também tendo tempo de assistir, não fica aquele excesso de conteúdo, e para que vocês possam também, pessoal, escolher o que vocês querem ver e quando querem ver. E eu vou trazer sempre experts na área. Então eu pretendo fazer os meus cursos, mas quando, por exemplo, eu for falar sobre caldos, eu não vou vir aqui gravar uma aula de caldos para vocês. Eu vou falar com alguém que é especialista em caldos. Quando for falar de pizza, alguém que é especialista em pizza. E assim por diante. Hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre temperos. Vocês sabem a alegria que eu tenho de ganhar temperos. Eu ganho muito tempero, né? Eu ganho livros, eu ganho tempero e eu gosto muito disso. E o tempero, pessoal, é o que vai diferenciar a sua comida de uma comida feita em casa, caseira. Por quê? Geralmente a comida feita em casa, o pessoal tem aquele hábito de utilizar tempero já pronto, né? Como, por exemplo, de marcas aí famosas, né? Saborami e assim por diante, né? Aqueles temperinhos que já vêm em potinhos, nada contra. Caldos também em pó e às vezes utilizam aí um tempero Ana Maria, um tempero do Guedes, pego nas lojas de conveniências de ervas, né? Ou na próprias feiras vendem, né? As pessoas utilizam muito sal. E eu, pessoal, eu faço os meus temperos. Claro que eu compro temperos prontos, mas eu faço. E eu ganho muitos temperos também. Como, por exemplo, esse aqui, que os meus amigos da Bom Spice mandaram para mim, tá? Que é Natural Veg. Depois eu ponho para vocês o contato deles. Então eles mandaram para mim que é um tempero natural. Esse, por exemplo, é cúrcuma, páprica picante, manjerona e orégano. E eu acho interessante, fica a dica aí para os donos de empresas de... Vou precisar colocar meu óculos porque eu não vou enxergar. Donos de empresas de temperos, o que a Bom Spice fez, tá? A Bom Spice, ela coloca aqui, ó, para que é a sugestão do tempero. Então, ó, essas especiarias da Bom Spice podem ser utilizadas como tempero de alimentos. E ele coloca aqui como, por exemplo, o que eu posso utilizar em produtos já prontos e assim por diante. Tá? Eu gosto muito dessa dica, quando a gente vem e fala esse tempero pode ser utilizado para peixes e assim por diante. Vocês sabem que eu reciclo tudo que eu ganho. Então, vocês vão ver aqui, ó, carpaccio da Dan. Vocês sabem a paixão que eu tenho pela Dan, mas na realidade é um tempero que eu fiz para que eu possa usar em salmões da Dan, tá? Então eu mesmo criei esse tempero. Esse tempero ele é à base de mostarda, açúcar, açúcar. Eu utilizo, nesse caso aqui, eu utilizo, agora eu me esqueci o nome, mas é um açúcar orgânico, mais puxado para o melaço. E aí o que eu faço? Eu pego um pouquinho da cana. Eu tenho uma empresa chamada Cana, tá? Que inclusive faz os antepastos para mim. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Esse aqui é o de cebola roxa com pimenta chipotle. E esse aqui é o de pimenta biquinho, tá? Que eu também eles podem ficar fora da geladeira com cachaça e melado de cana, tá? E aí o que eu faço? Eu pego alguns produtos que algumas empresas me dão e eu crio o meu tempero. Então, por exemplo, esse de salmão,
eu me lembro que eu coloquei um pouquinho de açúcar orgânico, eu coloquei um pouquinho de mostarda e eu coloquei um melado de cana, moído. Então eu peguei ele, a rapadura, minto, foi a rapadura. Peguei a rapadura, processei ela, transformei ela num pó e depois eu utilizei ela dentro do meu tempero. Então vocês viram, eu tenho muitos temperos aqui, gente. Eu tenho tempero de frango, eu tenho nozes, a Bom Floral me mandou chás, que eu amo chás, eu gosto de cozinhar com chás, tá? Chá de hortelã, chá de erva cidreira, eu gosto de cozinhar com eles, são muito bons, eles não contêm, a maioria não contém açúcar, tá? Eu tenho sal de parrilha, eu tenho cebola e alho, mas a maioria sou eu quem crio. Olha, por exemplo, esse aqui é um tempero que vocês acho que nunca viram, é a cevada, tá? Que é como é feito, ele é bem escuro, tá? E ele é como é feito, utilizado para fazer cervejas, por exemplo, tá? A cevada eu adoro. Olha, gente, aqui, ó, tá até abertinho aqui, eu não achei a tampa, tá aqui a rapadura da cana. Eu amo essa rapadura, pessoal. É dessa marca aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Eles me deram na feira um fechado, tá aqui fechado ainda. É essa aqui, ó. Rapadura artesanal cana, tá? Eles ficam aqui em Dayatuba. São meus amigos, Rubens e Alu. E eu gosto muito. Então, o que eu faço? Eu trituro eles até se transformarem num pó. Essa rapadura ela é bem macia. Então eu ponho ela no processador, transformo ela num pó. Aqui eu fico comendo o dia inteiro. E aí, depois, eu preparo o meu tempero com isso daqui. No meu tempero de peixes, foi lemon pepper. Depois eu posso ir ensinando vocês a criarem temperos. Mas o importante é que vocês saibam como utilizar esses temperos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês querem fazer, por exemplo, uma carne de porco. Um outro produto que eu adoro trabalhar com ele também, pessoal, é a mangaba. A mangada da Zélia, tá? Essa aqui já está aberta, porque eu utilizei numa feira, tá? Então eu utilizo muito goiabada, mangada, tá? Bananada. Eu utilizo muito isso dentro dos meus produtos, tá bom? Chefe, como que eu tempero? Depende. Depende do que você vai fazer. Quando você vai para o fogão, você vai preparar alguma coisa, eu gosto de ir temperando cada ato. Então eu coloquei a cebola, tempera um pouquinho ela. Põe um alho, tempera um pouquinho ela. Por exemplo, vou fazer um feijão. Põe o feijão, tempera um pouquinho ele. Assim no final eu só acerto, mas já apurou um pouco do sabor, tá? Agora, quando eu pego, por exemplo, pessoal, vou mostrar para vocês aqui que eu vou fazer hoje, tá? Aqui é tudo ao vivo, né? Então, vocês sabem que a gente vai vendo aqui e vai falando com vocês. Então, quando eu pego, por exemplo, uma carne, deixa eu lavar minha mão. Quando eu pego a minha carne, tá? Deixa eu lavar minha mão, aqui tá o meu negócio de secar a mão. Quando eu pego a minha carne, que eu vou fazer ela hoje, por exemplo, eu vou fazer uma carne de porco hoje. Então, eu comprei, eu utilizei num evento da Sadia e gostei muito. E aí eu fui hoje lá e comprei um pra mim que é esse filé de tibone da Sadia, tá? Muito bonito, ó, da Sadia Speciale, tem aqui o tibone de porco, tá? Então, quando eu vou temperar, por exemplo, esse filé, gente, eu vou pegar o meu tempero, vou colocar aqui, ó, pra mostrar pra vocês. Deixa eu achar aqui um tempero que eu gosto muito. No caso desse aqui, eu vou usar só sal, bacon. Então eu peguei sal, peguei o bacon, dourei o bacon, deixei ele ficar sequinho. Depois eu processei ele com um pouquinho de presunto de Parma e eu transformei nisso aqui, ó, que é um sal já com presunto de Parma. E aí, pessoal, a melhor forma de temperar, se é um bife fino, eu posso vir e simplesmente jogar o tempero em cima, tá? Simplesmente assim, ó, tá bom? Mas, como esse aqui é um bife grosso, então o ideal é você fazer uma boa crostinha de tempero, tá bom? Passar e massagear a carne, tá bom? Quando você já passar o tempero na carne, e eu jogo nela inteiro dos dois lados, quando você
passar, primeiro você joga, depois você massageia. Por quê? Uma vez que você massageou a carne, você não pode mais colocar a mão no tempero, porque a carne está crua, o tempero é seco, você vai dar umidade para ele, então você não pode mais passar a mão no tempero. E aí, pessoal, eu vou lá, né, fazer a minha carne. Eu, no caso aqui, vou utilizar um processo no meu iCombi Pro, que não sei se vocês conseguem enxergar, tá? Em que eu só vou vir aqui, vou colocar grelhar, vou colocar a temperatura interna que eu quero, que é de 54 graus, vou colocar 62, é carne de porco, 62 graus está uma temperatura muito boa. E aí, pessoal, fica aí. Esse daqui vocês viram que eu não passei dos dois lados, né? Eu poderia passar, mas eu não passei dos dois lados. Por quê? Ó, lembra que eu falei, não posso tocar mais no tempero, porque eu já, embora eu lavei a minha mão agora, mas eu não passei dos dois lados, pessoal. Por quê? Porque essa carne aqui, como eu vou comer ela hoje, ó aqui, ó, eu já deixei ela marinando. E o que é uma marinada? Nós vamos falar na próxima aula sobre marinada, mas a marinada é uma junção de temperos líquidos, tá? Ou até sólidos mesmo, como esse, temperos secos, onde você pode, na marinada, deixar pelo menos, você deve deixar pelo menos durante 1h30, 2 horas para carne de porco, né? Aí você pode fazer para peixes, para frango, para carne de boi, né? A carne de boi ela pega mais rápido, frango e carne de porco demoram mais, tá? Vou guardar aqui enquanto eu preparo. E aí, pessoal, o céu é o limite para vocês. Quero fazer uma crosta de, por exemplo, uma crosta aqui de gergelim preto e gergelim mais escuro. Posso vir aqui, ó, venho com gergelim, faço uma crosta. Então, para fazer aquele peixe, por exemplo, com crosta, onde ele fica semi-crudo e dentro, né? Quero utilizar um tempero mais indiano, vou trabalhar com cravo, com canela, com curry, com especiarias. Quero trabalhar com um tempero mais brasileiro, vou trabalhar com cebola, alho em pó, né? Porque o brasileiro gosta de cebola e alho, né? Cominho, né? Salsinha e assim por diante. E já tem os temperos prontos aqui, da Bom Spice, ou de outras marcas que vocês podem estar pegando, tá bom? Esse aqui, por exemplo, tem tomilho, salva, canela, hortelã, pimenta, caiena. Para que eu usaria? Eu tenho aqui sálvia e eu tenho hortelã. Então eu usaria mais para um tempero árabe, tá bom? Posso utilizar ele mais para um tempero árabe, porque tem hortelã e tem sálvia. Noz moscada eu utilizo muito, eu gosto, eu tenho um pouquinho dela já ralada, mas a noz moscada eu gosto de comprar assim, pessoal, ó. E aí eu tenho o ralador e ralo na hora, tá? Eu compro ela, ralo na hora, pego o meu ralador aqui e eu ralo a minha noz moscada na hora, tá bom? Ó, tá? Noz moscada para molho branco, por exemplo, é espetacular, tá? Vou fazer um molho bechamel. É espetacular você ter noz moscada, tá? E assim, pessoal, orégano, cominho, né? Eu gosto muito de finalizar pratos com azeites. Então eu tenho 2 azeites aqui que eu gosto muito. Vou pegar para vocês. Esse aqui é o verde louro que eu ganhei e gostei muito dele. Ele é mais suave, então eu gosto muito dele para finalização, tá? O verde louro, ele é de uma empresa que eu conheci agora nessa feira. Mas esse aqui é um que eu tenho paixão, porque ele é um de alho negro, tá? Então ele é do sítio, alho negro do sítio, tá? E eu gosto de utilizar muito ele, principalmente com carnes de porco. Então, pessoal, você vai começar a descobrir o seu paladar, o que combina com o que, tá bom? Tem coisas que você vai colocar uma pimenta, ou um molho shoyu, por exemplo, da cepera, que eu gosto muito, da cepera, né? Pode terminar com uma farofa, por exemplo, uma farofa de amendoim, da dourado de amendoim. Você pode terminar com a mostarda escura, você pode utilizar um agridoce, então, por exemplo, utilizar vinagre. Eu tenho um vinagre aqui, ó, gente, muito bom, que eu ganhei, tá? Que é um vinagre vegetal orgânico,
de caldo de cana. Tá, olha, um vinagre muito bom, você pode utilizar ele para dar um agridoce. Sempre que você for utilizar o agridoce no vinagre, você tem que ter um trabalho entre o que é agri e o que é doce. Então eu coloco geralmente as mesmas proporções de vinagre e açúcar, ou melado de cana, ou rapadura, ou mel, as mesmas quantidades. Com cuidado. Tem coisas como, por exemplo, mel, melado, que vão adoçar mais. Então eu preciso trabalhar aí o equilíbrio entre o sal. Pessoal, o importante quando você vai fazer um tempero é você ter dentro do seu paladar a tentativa de buscar os 5 paladares, que é o salgado, o doce, o amargo, o azedo, que é o cítrico, e o umami. O umami, geralmente a gente consegue, alguns alimentos já têm umami. Então, por exemplo, quando eu tenho um macarrão, que eu tenho molho, tem umami. Eu tenho o queijo, que também tem umami. Então eu ponho os dois, eu tenho uma combinação. Por isso que fala que macarrão com queijo combina. Mas tem a Ajinomoto, e eu não ganho nada da Ajinomoto, tá, gente? Quero ganhar. Eles têm isso aqui, que é um glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Então isso aqui, você tem que tomar cuidado, não é sal, tá bom? Isso aqui é um glutamato monossódico. Ele serve para dar esse tempero umami que a gente busca, tá bom? Você pode comprar temperos prontos, como por exemplo eu tenho o tempero sírio, tá? Esses são aqueles temperinhos que eu compro na feira. Esse aqui é o chamado chimichurri, que você vai ter alho em pó, cebola em pó, pimenta calabresa, orégano. Eu acho que esse tem um pouquinho de coentro. E gente, coentro. Eu não gosto de coentro. Utilizem o coentro em pó, que vocês vão ter um sabor mais suave nele, mas a semente de coentro tem um sabor totalmente diferente. Eu não gosto de coentro, mas a semente de coentro sai muito gostosa. Aliás, por falar em sementes, quero mostrar para vocês uma coisa. Ó. Isso aqui é mostarda em pó, tá? Isso é mostarda em pó, que eu utilizo muito para fazer os meus temperos. Tem um sabor, gente, eu sou fascinado em temperos, em cheiro de tempero, tá? Essa é a mostarda em pó. Mas eu quero mostrar para vocês também a mostarda em grãos. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, aonde ela está, para que vocês vejam. Não sei se eu vou conseguir encontrar. Para que vocês vejam ela em grãos, como que ela é antes de a gente transformar ela em pó. Aqui, ó, tá aqui. Isso aqui é mostarda em grãos, tá? Então eu ponho sempre uma etiquetinha dizendo o que é, mas às vezes eu me perco. Então essa é a mostarda em grãos, pessoal. Isso aqui é flor de sal. Isso aqui é flor de sal, tá, gente? Isso aqui, ele é para finalização de doces, para fazer caramelo salgado. Isso aqui é excelente, tá bom? Olha lá, meu equipamento está dizendo para mim, para eu já carregar. E eu quero mostrar para vocês como que vai sair a minha carne, tá? Deixa eu pegar aqui um papel para colocar a sombra. Tá lá. Enquanto isso, eu vou conversando um pouquinho mais com vocês sobre os temperos, tá bom? Então, pessoal, tem uma infinidade de temperos. Pessoal, isso aqui é só os que eu mais uso, tá? Atrás de vocês aqui, vocês não conseguem chegar. Atrás de vocês tem um armário, que eu tenho mais de 370, hoje 380 temperos, tá? Guaraná, eu gosto de trabalhar com o guaraná, tá bom? Além de ele dar energia, ele dá um sabor, principalmente em bolos, eu gosto de trabalhar com ele. Gente, tem tanta coisa aqui, né? A pasta de alho negro, ela é espetacular para se trabalhar também, tá bom? Essa daqui é do sítio, tá fechada. Não, essa tá fechada? Essa tá fechada, que eu ganhei dele, não abri. E ainda não abri. Vou cozinhar com ela qualquer dia para que vocês vejam, tá? Alho frito é excelente também pra gente trabalhar. Então, pessoal, vocês têm muita coisa. Com o que eu uso o que, chefe? Primeiro, tenta encontrar um equilíbrio dentro desses 5 paladares que eu te falei. Segundo, comece a utilizar ele e vai sentindo. Nem mesmo a gente que é chefe, a gente sabe, às vezes a gente tempera errado. A gente falta tempero, né? Vocês veem aí o Masterchef, muitas vezes o pessoal fala, tá faltando tempero, tá? Então procurem trabalhar com isso e procurem aromatizar o sal de vocês e o açúcar de vocês. Açúcar, por exemplo, a gente pode aromatizar com
fava de baunilha, tá? Eu não tenho aqui, mas qualquer dia eu mostro pra vocês. Se eu vou fazer, por exemplo, uma farinha de rosca, então eu tenho minhas farinhas de rosca, pessoal. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, eu boto tudo no freezer, tá? Quem me conhece sabe que eu congelo tudo. É tudo guardadinho aqui, ó. Minha farinha de rosca. Aqui tá a data de validade dela que eu ponho. Então, pessoal, quando eu vou fazer a minha farinha de rosca, eu utilizo temperos secos nela. Tá? Tem gente que vai fazer lá um empanamento com farinha de trigo, ovo, farinha de rosca, e aí não tempera o ovo, não tempera a farinha de trigo, só tempera a carne. E aí a crocância fica sem sabor, aquele crocante fica sem sabor. Então tempere a farinha de trigo, tempere o ovo, tempere ou o leite que você vai passar, e tempere a farinha de rosca também. Tá? Eu congelo minha farinha de rosca, eu gosto de ter tudo congelado, porque eu aumento a minha validade, tá? E trabalho com ela numa temperatura que eu sei que não tem risco alimentar, tá bom, pessoal? Meu freezer tá um pouquinho sujo aí, tá um pouquinho marcado, né, de mão, vocês não reparem, meu freezer de geladeira. Enquanto isso, pessoal, o meu equipamento do iCombi Pro já está dizendo para mim que logo logo minha carne vai estar pronta. Chefe, e se eu não tivesse o iCombi Pro, como é que eu ia fazer essa carne? Você pode fazer em uma frigideira, tá bom? Podem pegar uma frigideira, e aí, o que eu recomendo para você? Quando você for fazer numa frigideira, você utilize, olha, eu tenho isso aqui, pessoal, olha, que é uma bisnaga, tá? Então você utiliza uma bisnaga com água e você vai pingando e fritando. Vai jogando um pouquinho de água, ele não põe muito óleo, né? Trabalhe mais com manteiga. Eu gosto de trabalhar com banha, tá? Eu pego potinhos, ó, eu tenho banha de porco, tá vendo aqui, ó? Esse potinho é da Queensberry. Você vê, eu reaproveito todos os meus potes, gente. E eu ponho banha, e eu trabalho com banha. Eu tenho a banha de porco, eu tenho a banha de boi, eu tenho a gordura do boi e eu tenho a gordura do frango também. Que quando eu for falar pra vocês caldos, eu vou explicar pra vocês. E aí você vai pegando e vai jogando. Se você tiver uma tampa, primeiro você dá aquela dourada dos dois lados. Deu aquela dourada dos dois lados, e eu vou explicar isso qualquer dia numa aula, ou vou estar com um expert chef, que vai estar explicando isso para vocês. Vai jogando, a carne é muito alta como essa, vai jogando e dando uma tampadinha. Para quê? Que aquele vapor, ele vai ajudando a cozinhar a carne por dentro, tá bom? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Como eu tenho o iCombi Pro, eu vou deixando ele fazer. Pessoal, outra coisa que vocês podem utilizar é biscoitos, como por exemplo, esse da Fitioca. Eu adoro, eu recebi dele essa semana passada. E eu utilizo esse aqui, é sabor cheddar mexicano. Então ele tem cheddar com pimenta. Então às vezes eu uso isso como tempero. Você vê um salgadinho, que eu ia comer, eu posso usar como tempero. Mas pode ser qualquer salgadinho. Salgadinhos é uma chip, salgadinhos de todas as marcas que tem aí. Mas eu prefiro esse da Fitioca. Por quê? Porque ele é um tempero que não que ele é feito à base de tapioca, tá? Então ele é feito com tapioca, com água mineral, com óleo de coco, com cheddar, com ovos, saborizante nacional e pimenta natural de cheddar e pimenta calabresa. Então o que acontece? Ele é muito natural. Então eu gosto muito desses biscoitos. Muito obrigado, Fitioca, por me enviar, tá? Eu também tenho saus verdes que eu faço com verduras, tá? Com legumes. Eu tenho tomilho e alecrim, nozes, folha de louro, tá? Folha de louro combina muito com feijão, com carnes ensopadas, então eu tenho aqui a folha de louro. E eu tenho também o louro em pó, pessoal, que eu posso utilizar, tá bom? Agora, eu quase não tenho caldos aqui, pessoal. Caldo de peixe, caldo de frango, caldo de galinha, caldo de porco, caldo de carne. Eu procuro fazer quando eu vou fazer essas minhas gorduras. Então eu deixo fervendo ali os ossos, ou a cabeça, ou o camarão, no caso a pele e a cabeça. E depois, o que eu faço? Eu tiro a gordura de cima, ela vira a minha geleia, ela vira uma geleia que é a minha banha, tá? E que é o colágeno, que pra mim foi muito bom na parte de emagrecimento, que eu não fiquei com tanto, com as minhas peles caídas, tá? Então é um colágeno muito bom. E o caldo depois eu coo, tá? Com o coador, estilo esse meu coadorzinho de café aqui. É claro que esse é pequenininho, mas
é nesse estilo, tá bom? Eu pego um coador grande, óbvio, tá? Pode ser o Chat Noir também, tá? E vocês podem utilizar. Eu não sei se vocês sabem o que é Chat Noir. Eu acho que eu guardei o que estava aqui. Eu tinha um aqui para mostrar para vocês, mas numa aula dessas eu mostro para vocês. O Chat Noir é um coador. É um coador, tá bom, pessoal? É um coador que serve para eu... mas ele é como se fosse uma peneira, mas é uma peneira de aço inox, então eu posso coar óleo, por exemplo, tá bom? Gente, nas nossas aulas a gente vai conversando e com o tempo eu vou mostrando sem pressa, tá? Esse é um bate-papo. Vão ter aulas curtas, tá? Onde eu vou ensinar coisas pequenas, vão ter apresentações com grandes chefes, com chefes experts, vão ter apresentações em feiras, vocês vão curtindo aí. E vão conversando, vão pegando a parte que interessa para vocês, tá? Chefe e nozes. Nozes e oleaginosas, tá, gente? Essas nozes aqui, eu ganhei, pessoal, na feira agora, de um pessoal, eu prometo para vocês que na próxima aula eu falo para vocês quem foi que eu ganhei as nozes. Mas essas aqui são nozes pecan, tá? Eu ganhei elas. Eu gosto de guardar as nozes dentro do freezer também, mas essas aqui, como tá ainda bem sequinha, bem novinha, eu deixei aqui. Eu deixo qualquer oleaginosa dentro do freezer, porque ela solta óleo. Depois, quando eu vou utilizar, eu ponho no forno, deixo ela secando lá por 20 minutos a uns 50 graus, 60 graus por 20 minutos, tá bom? Ela seca, dá aquela dourada e o meu produto já está quase pronto. E aí eu gosto de fazer crostas. Gosto de brincar com as farinhas de trigo, então jogar um pouquinho de nozes, um pouquinho de gergelim, um pouquinho de ervas frescas e secas, tá? Cuidado com a erva fresca. Eu tenho aqui hoje tomilho, tenho a salsinha e tenho a cebolinha. Eu tenho várias ervas frescas lá na minha hortinha, mas elas estão ainda pequenininhas, não cresceram, que nem essas aqui. Eu gosto muito de potinhos, e olha, gente, eu utilizo potinhos mesmo, ó, potinhos plásticos. Isso aqui é um potinho de sorvete. Eu utilizo, ponho aqui na caixinha da Radno, tá? E olha como tá bonita já a minha cebolinha, ó. Eu plantei ela pequenininha, tá? Chegou da feira, eu cortei, peguei aquela parte de baixo, plantei ela, ela cresce, tá? Gosto de ter a minha hortinha, mas eu gosto dessas ervas mais para finalização. Não gosto muito de cozinhar com a erva fresca, tá? Agora, claro que se eu vou fazer um molho pesto, por exemplo, eu tenho que cozinhar com as ervas frescas, tá? E aí vocês vão aprender depois os molhos que a gente tem. Sal. Chefe, qual sal que você prefere? Gente, sal não é saudável. Qualquer sal não é muito bom. Então eu procuro temperar os meus sals e utilizar com outras coisas. Mas eu uso sal fino mesmo, normal, tá? Eu tenho aqui o sal do Himalaia, aquele sal rosa, né, do Himalaia. Eu tenho ele, mas eu também utilizo mais para finalização, flor de sal. Agora o meu sal natural é esse sal aqui, ó. Não ganho nada deles. Sal leve, eu pego mais barato que tá lá na vitrine, tá bom, gente? E aí eu faço os meus temperos. Esse aqui, por exemplo, gente, é um grandão que eu cozinho o dia inteiro com ele, então ele fica perto do meu fogão. Que é uma base de ervas. Ele serve tanto para carnes, quanto para peixe, quanto para porco, quanto para... Ele é um tempero básico. É como se fosse aqueles sabores da meio da vida, aqueles aginomoto da vida, tá? E aí eu uso ele. Ele é bem grandão, então eu uso ele para tudo. Eu uso para arroz, eu uso para tudo. Ele tem cominho, ele tem coentro, ele tem salsinha, ele tem cebolinha, tá? Eu não mostrei para vocês como que ele é. E ele tem sal, tá? E aí o que acontece? Eu faço o meu caldo de... Eu faço o meu caldo de carne, meus amigos sabem disso, né? Acabou o churrasco, tô lá cortando o churrasco. O pessoal não tá comendo aquela picanha, fica lá aquele pedaço de picanha. Vou jogar fora? Nada, eu junto numa panela. Depois o frango, junto também. Depois eu faço um caldo, fico fervendo aquilo por horas, tiro todo o sabor daquilo lá, tá? Depois, aquele caldo é o que eu utilizo. Mas ossos, por exemplo, eu gosto de ferver os ossos, tá? Até que ele comece a já amolecer, tire tudo do tano dele, ele começa a amolecer. E aí, se sobra pedacinhos de carne, por exemplo, que elas cozinharam muito tempo, eu seco elas no forno, depois eu trituro elas, deixo elas trituradas, aí eu guardo no meu freezer. E aí eu tenho um tempero de carne com a própria carne. Eu faço isso muito com pele de peixe. Então, pele de salmão, eu tiro aquela pele,
como o salmão, depois eu ponho a pele do salmão lá para dourar. Douro ela, deixo ela sequinha, depois eu trituro ela e transformo no meu tempero de salmão, que é aquele que eu falei para vocês, tá? Que eu tenho o tempero de salmão. E o que mais que eu posso mostrar para vocês? Tempero de frango, ele tem um pouquinho, às vezes eu coloco um pouquinho de caldo de frango em pó, às vezes eu compro um tempero, um caldo de frango que eu gosto muito, maioria das vezes sem sal, tá? Não gosto de caldo de frango ou caldo de carne que vai ter sal. Falta 1 minuto e meio para a nossa carne ficar pronta. E aí, a hora que ela ficar pronta, pessoal, a gente já vai tirar ela para mostrar para vocês e mostrar para vocês como que ficou o tempero. Cuidado, porque alguns tipos de tempero, como por exemplo a pimenta do reino, deixa pretinho em cima, tá bom? Então muito cuidado com isso. Eu já vou pegar até aqui o meu pegador, que eu vou precisar mostrar para vocês, tá? Eu não vou empratar, tá? Não vou empratar, porque eu não me preparei para empratar, mas eu vou mostrar a carne para vocês como que ela saiu, tá? Eu estou no final do processo, e ela tá ficando muito bonita ali, tá com uma coloração linda, pena que vocês não sentem o cheiro, tá? E assim vai ser as nossas aulas, pessoal, nós vamos trocando ideias. Vocês sabem que eu utilizo coisas que às vezes vocês menos imaginam, até isso aqui, ó. Isso aqui, salgadinho de polvilho. Eu deixo ele secar bem e utilizo ele às vezes para fazer uma crosta, tá? Então vocês veem que, olha, gente, eu faço uso de tantos temperos, tá? Eu gosto muito disso daqui, que é os ovos mexidos da No Ovo. Então quando eu vou fazer a minha, vou fazer a milanesa, eu gosto de utilizar isso aqui porque ele fica mais firme, tá? Esses ovos mexidos têm gosto de ovos, tem sabor de ovos, tem cor de ovos, parece ovos, mas não são. É plant-based, né? Que é a nova tendência hoje em dia. E principalmente, pessoal, também gosto de temperar com os nossos temperos, com os nossos patês. Esse aqui da Dan, por exemplo, eu abri na feira, preciso até utilizar ele é um patê de gorgonzola. Então, se eu vou fazer, por exemplo, um macarrão com queijo, um mac and cheese, eu utilizo ele. Eu gosto de fazer isso aqui líquido, eu bato ele com creme de leite, o patê, bato ele com creme de leite e faço uma semi-calda. Na verdade vai ser um molho que eu jogo por cima de uma carne, por exemplo, como um filé mignon. Então, um filé mignon é um molho de gorgonzola, tá? Pessoal, quero mostrar para vocês o nosso produto saindo. Olha isso, pessoal. Olha a coloração disso, que coisa linda. Pessoal, eu não tenho como empratar, porque realmente, como eu disse para vocês, eu não trouxe um prato. Mas eu vou mostrar para vocês nessa minha tábua como ele ficou bonito. Olha. Olha, pessoal. Vocês viram? E olha aí em cima, olha, os temperos como pegaram, como deram uma coloração bonita também, tá? Embaixo ele forma porque ele tem contato. A pele tá muito bem pronta. E isso graças aos meus temperos. Depois eu vou ensinar vocês a empratar, vou ensinar todos os truques. Mas o importante é que eu quis mostrar para vocês ao vivo como que eu utilizo uma carne. Lembrando, esse é um tibone suíno da Sadia Speciale. Eu fiz um evento com eles há 15 dias, mas não sobrou tibone para mim, então eu tive que comprar. Sadia manda para mim para eu poder cozinhar com vocês. Pessoal, espero que tenham gostado da nossa aula de temperos. Eu vou falando mais ao longo do tempo, tá? Muito obrigado aos nossos patrocinadores, a maioria desses produtos aqui, eles que me mandam. Muito obrigado a vocês. Obrigado por ficarem comigo até agora. E vão curtindo aí, nós vamos tendo outras aulas. Um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.